Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinakis. Dá para dizer que o acordo com o magnata grego está mais perto do que nunca de sair do papel, mas com uma nova condição. O tricolor deve fechar nos próximos dias um acordo tripartite que envolve o São Paulo, Evangelos Marinakis e um fundo investidor cujo nome ainda não foi revelado. A entrada desse fundo investidor é a grande novidade do acordo. Marinakis e São Paulo divergiram em relação a alguns detalhes e houve a necessidade da inclusão de mais um parceiro, que não muda o conceito do negócio. São Paulo segue no mercado em busca de receitas para transformar o potencial da sua categoria de base. Hoje o tricolor entende que tem 75% dos atletas em Cotia do nível C. Nível A e B, que é um nível melhor, é formado por 25% dos jogadores. Com investimento externo, o São Paulo entende ser capaz de buscar, no Brasil e na América do Sul, os principais jogadores de cada categoria, transformando e mudando completamente o seu perfil. Dessa maneira, o São Paulo vai pretender ter 75% dos seus atletas em Cotia de categorias e níveis A e B, e o restante de 25% de atletas de nível C. Dessa maneira, fica mais fácil de obter vendas de atletas quando eles chegarem ao profissional. Então, para vocês entenderem, o São Paulo se utiliza do dinheiro desse fundo para melhorar o nível de atletas nas categorias de base, usa da expertise e do profissionalismo de pessoas que trabalham nos grupos de Evangelos Marinakis para introduzir o profissionalismo em nível máximo na base, e no momento seguinte, quando esses atletas chegam ao time profissional, eles podem performar no São Paulo ou serem vendidos de forma prioritária para os clubes do Marinakis, que é dono de um time em Portugal, outro na Grécia, outro na Inglaterra, e ainda existe a busca por mais times pelo mundo. O projeto está saindo do papel. Antes de gravar esse vídeo, escutei de uma pessoa do São Paulo que o negócio nunca esteve tão perto de acontecer, e diante desse cenário, o São Paulo imagina estar bem pronto para dar o próximo passo super importante, transformando a categoria de base numa enorme fonte de receita nunca antes vista no futebol brasileiro. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero responder agora se o São Paulo está no mercado em busca de um meia atacante. E essa pergunta se faz necessária depois da venda do Alves para o CSKA e da lesão de Oscar, que não deve jogar pelos próximos 2 meses. Ele teve fratura em 3 vértebras da coluna e passa por esse momento delicado, embora sem a necessidade de uma cirurgia. Mandei a mensagem para o presidente Júlio Casares nessa segunda. E aí, Casares, vocês pretendem contratar jogador? A prioridade no São Paulo hoje é encontrar um lateral direito. Depois do lateral direito, um atacante de lado de campo. Dessa maneira, dá para dizer que o São Paulo só contratará um meio atacante para vestir a camisa 10 se pintar uma baita oportunidade de mercado. Do que se trata uma baita oportunidade de mercado? Alguém que chegue para ser titular, mas que custe bem pouco, até porque a crise financeira no São Paulo é sem precedentes. O tricolor tem enfrentado enormes dificuldades para manter as contas em dia e precisa seguir rigorosamente à risca o FDIC, aquele plano de orçamento para a temporada. Contei para vocês na semana passada de forma exclusiva que o São Paulo fechou o primeiro semestre com 32 milhões de reais de prejuízo, mas com 14 milhões de reais acima daquilo que estava estabelecido pelo orçamento. Dessa maneira dá para dizer que, apesar dos números ruins, o São Paulo tem seguido à risca aquilo que foi planejado. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Podemos descartar mais um nome sugerido ao São Paulo na busca por um lateral. Hugo Malo, espanhol, que já passou pelo futebol brasileiro vestindo a camisa do Internacional, foi sugerido ao tricolor. O Malo nesse momento joga no Aris, time da Grécia, primeira temporada de 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ainda tem contrato por lá, mas ele fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do São Paulo que conseguiria a rescisão de contrato de forma imediata e sem custos. São Paulo avaliou, perguntou ao Hernan Crespo e tomou a decisão de não contratá-lo. Você vai lembrar, o Hugo Malo tem carreira bastante consolidada no Celta, joga no Internacional sem conseguir explodir e se muda para o futebol grego. Tricolor que tem como prioridade a busca por um lateral direito, mas segue esbarrando na dificuldade financeira. Agora te falar sobre o São Paulo para repercutir uma informação que vem da Turquia. O jornalista de lá afirma que o São Paulo é um dos interessados no meia atacante colombiano chamado Elan Ricardo, jogador de 21 anos de idade, revelado no La Equidad e vendido para o Besiktas da Turquia.
Por lá ele nem estreou, apesar de ter sido comprado em 2024, operação de 2 milhões de euros. A notícia que vem da Turquia dá conta de que São Paulo, Rio Ave, Tondela e Birmingham estão entre os interessados e já abriram conversas com o Besiktas. São Paulo busca reforços, preferencialmente um lateral direito, eventualmente um zagueiro, um meia e um atacante, mas qualquer reforço no São Paulo só vai ser contratado se vier a custo zero, preferencialmente também com salário baixo por conta da crise financeira do clube. Sobre a possibilidade do Elan Ricardo ser contratado. Consultei uma pessoa do departamento de futebol e a declaração foi, abre aspas, não é verdade, nunca falamos desse jogador. Só para completar o noticiário do São Paulo, Ferrarese, suspenso, e Dineno, que já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, são desfalques do tricolor para o confronto contra o Atlético Paranaense, válido pelas oitavas de final do torneio. Já Lisieiro foi anunciado como novo reforço do Nacional de Portugal. O contrato dele no São Paulo não foi renovado no mês passado. Quero encerrar esse vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Paulo Henrique Ganso e Zulmar, zagueiro francês, já jogou na seleção e pertenceu ao Chelsea, foram os nomes mais especulados no São Paulo durante o final de semana. Quero te dizer se algum deles tem chance de ser contratado. Começando com o Ganso. Você deve ter lido ou visto nas redes sociais uma imagem do Chapecó, que é um diretor adjunto de futebol do São Paulo, conversando com o Paulo Henrique Ganso dentro do gramado do Morumbi antes da partida entre Fluminense e São Paulo. O Ganso esteve nesse domingo no Morumbi por conta do jogo, depois do processo de aquecimento, quando ia para o banco de reserva, para os vestiários, ele bateu um longo papo com o Chapecó. E a partir daí, muito torcedor do São Paulo imaginando que o Paulo Henrique Ganso estaria sendo contratado pelo tricolor. Não é verdade. O Ganso já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o Ganso já foi utilizado na Copa do Brasil na terceira fase, isso impede que ele se torne reforço do São Paulo, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o que inviabiliza qualquer chance de negociação. O Chapecó foi lá para conversar com ele, até porque eles tinham uma relação de amizade da época em que o Ganso jogava no tricolor. Sobre Zulmar, zagueiro você vai lembrar, viveu os melhores momentos da carreira com a camisa do Chelsea, chegou a jogar pela seleção francesa, ele está livre no mercado, depois de deixar uma equipe chamada Al Orobá, da Arábia Saudita. O jogador está livre e tem sido sugerido para clubes brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e perguntei se esse nome havia sido sugerido e se tinha chance de a negociação acontecer. A resposta, abre aspas, não temos interesse. Diante desse cenário, com a negativa, dá para descartar o Zulmar e contar que o lateral direito segue sendo o grande objetivo do São Paulo no momento. O tricolor assegura não ter ninguém perto, até por conta daquela questão financeira, só pode ser contratado o jogador que estiver livre no mercado ou chegue a custo zero. Há muita dificuldade financeira. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.